Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha os conteúdos das nossas videoaulas que tudo que está sendo produzido aqui nesse momento é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca do tema cidadania. Mas para a gente falar de cidadania é necessário primeiramente a gente puxar um histórico a respeito desse conceito que é tão importante na nossa sociedade nos dias de hoje. Daí o que acontece? Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o quê? Que esse conceito, conceito de ser cidadão, de cidadania, ele vai ser diferente, ou seja, ele vai se diferir aí ao longo da história e do espaço geográfico em que ele existe, embora sua origem seja a mesma, ou seja, de onde que surgiu esse conceito de cidadania? Esse conceito vai surgir lá no período da Antiguidade, no qual a gente chama aí de Idade Antiga, mais precisamente dentro da Grécia. No território grego é que lá naquele período da Antiguidade vai aparecer esse conceito de cidadania. E ele vai se difundir ao longo do tempo e chegar até nós nos dias de hoje. Só que é como eu estou falando aqui no quadro. O conceito de cidadania, ele não é o mesmo em todos os lugares do mundo. Vão haver diferenças. E aí, em se tratando aqui de Brasil, esse autor, esse historiador, José Murilo de Carvalho, ele divide esse conceito de cidadania da seguinte forma. Segundo José Murilo de Carvalho, o conceito de cidadania nos países europeus ele se divide nessas três esferas: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Assim que eu começar a interpretar junto com vocês a apostila, eu vou explicar direitinho o que é direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse primeiro momento é essa ordem a qual se divide cada um desses direitos. Então, para esse historiador, José Murilo de Carvalho, a cidadania dentro da Europa vai se dividir dessa forma. Primeiramente, os direitos civis, depois os direitos políticos e, por último, os direitos sociais. No Brasil vai ser da mesma forma? Não, pois como eu falei com vocês aqui no início da nossa aula, o conceito, a origem do termo, do conceito, é uma só, a Grécia Antiga. Porém, em cada parte do mundo vai-se haver uma interpretação diferente acerca do que seria cidadania. Daí, para ele, a cidadania no Brasil, ela já se inverte nessa questão dos direitos. Então, no nosso caso aqui no Brasil, primeiramente vão surgir os direitos sociais, posteriormente os direitos civis, e, por último, os direitos políticos. Mas, Christian, o que são direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, todos esses direitos que você está falando aí? A gente vai ver sobre eles agora no material de vocês da apostila, que eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. E aí o material de vocês começa dizendo o seguinte: primeiro você precisa ter em mente que ser cidadão não significa a mesma coisa em todos os lugares e em todos os tempos históricos. Ou seja, foi aquilo que eu falei no início da nossa aula. Em cada lugar, em cada período histórico, vai se entender o conceito de cidadania de uma forma. Vou te dar um exemplo muito próximo a nós. A escravidão acabou no Brasil há aproximadamente 130 anos, um pouquinho mais de 130 anos. Até 1888, pessoas
país não eram consideradas cidadãs. Então, para vocês verem, né, como é que isso é importante. Daí ele continua dizendo o seguinte, ó, o motivo dessas diferenças é que, mesmo as cidadanias tendo uma origem comum à Grécia Antiga, o contexto histórico e sociocultural de um local ou tempo histórico influencia no desenvolvimento da cidadania. Ser cidadão no Brasil não significa a mesma coisa que ser cidadão na Inglaterra. Na Inglaterra, a formação da cidadania teve um outro desenvolvimento histórico diferente do que aconteceu aqui no Brasil. E aí ele continua dizendo assim, que o historiador José Moreira de Carvalho explica em seu livro Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, que o conceito de cidadania o conceito de cidadania envolve 3 elementos principais: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Mas, Christian, você está falando desde o início da aula direitos civis, político, social. Que raio é isso? Vamos ver agora. O que seriam os direitos civis? Os direitos civis giram em torno da ideia de liberdade individual. Por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade política e o direito à propriedade privada. Você que está me assistindo, você deve ter uma religião. Se você tem uma religião, essa liberdade que você tem de exercer a sua prática religiosa é um direito civil. Se você que está me assistindo tem uma casa própria, esse direito de você ter um pedaço de terra, uma porção de terra que está no seu nome, ou então que está no nome de alguém da sua família que um dia vai passar a ser seu, né, esse direito àquela propriedade, isso é um direito civil. A sua liberdade de expressão, se você estiver insatisfeito com o governo, por exemplo, você pode chegar ali na pracinha do seu bairro e falar mal do governante a tarde inteira, que você não vai ser preso por isso. Por quê? Porque isso é um direito civil seu, de se manifestar contra o governo. Vocês estão me entendendo? Ou seja, o direito civil ele tem a ver com as suas liberdades individuais, ok? E os direitos políticos? Os direitos políticos são os mais práticos, por quê? Porque eles envolvem principalmente o direito de votar e de ser votado. No nosso país, a partir dos 16 anos, dos 16 aos 18 anos, você tem o direito de escolha, de votar ou não. Então, entre os 16 até os 18 anos, você pode escolher se você quer eleger um governante ou não. A partir dos 18 anos, você é obrigado a votar a cada 2 anos. E aí, o que acontece? Esse direito de você votar e, ao mesmo tempo, se você quiser enganjar na política, você se candidatar a um cargo político, isso é o que a gente chama, né, que no caso o José Moreira de Carvalho chama, de direito político. Então, o direito político ele te dá a liberdade de votar e também de se candidatar a um cargo político, ok? E por último, a gente tem aí os direitos sociais. Os direitos sociais giram em torno da ideia de bem-estar social. Por exemplo, a escola pública, a saúde pública, as iniciativas estatais, a promoção de renda mínima e o acesso à moradia. Então, os direitos sociais eles estão vinculados diretamente ao quê? Ao bem-estar social da população. Esse bem-estar social da população ele vem de graça? Não. Esses direitos eles são dados pelos governantes como um benefício, uma benesse? Não. Por quê? Porque cada um de nós, cidadãos desse país, pagamos impostos que, na teoria, deveriam retornar para nós nesse estado de bem-estar. Então, aquele dinheiro que você paga de imposto, que o seu
pai paga de imposto, que você um dia vai pagar de imposto, esse dinheiro, ele vai para as mãos do Estado e o Estado tem que transformar esse dinheiro em direitos sociais para você. Uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, uma segurança pública de qualidade. Tudo isso envolve os direitos sociais. Só que é importante a gente destacar o quê? Que o direito social, ele não é um direito dado pelo poder público. Ele é um direito que nós, como cidadãos desse país, pagamos para mantê-lo. Pagamos através do quê? Através dos nossos impostos. Beleza? Bom, continuando aí a nossa leitura. A cidadania moderna possui estes 3 preceitos mínimos essenciais para o exercício pleno da cidadania, que eu já falei aqui para vocês: direitos civis, políticos e sociais. No caso clássico da cidadania moderna, o inglês, primeiro vieram os direitos civis no século XVIII, no século XIX vieram os direitos políticos e, por último, no século XX, foram conquistados os direitos sociais. Quando eu falo aqui de Europa, basicamente eu estou falando especificamente de Inglaterra. Por quê? Porque esses direitos eles começaram a ser pensados principalmente a partir da Revolução Industrial, que ocorre lá no século XVIII. Mais adiante a gente vai conversar um pouco a respeito da Revolução Industrial. Mas eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento que essa ideia de cidadania, ela começa, ela surge na Grécia Antiga, lá na Antiguidade, só que ela vai começar de fato a ser pensada como algo importante para a sociedade a partir da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Tanto que ele está falando aí, que os direitos civis eles surgem no século XVIII e não é por acaso, porque nesse momento na Inglaterra está surgindo a Revolução Industrial, no século XIX os direitos políticos e por último no século XX são conquistados aí os direitos sociais. E no Brasil, Christian, como é que funcionou aqui no Brasil? No Brasil, segundo José Murilo de Carvalho, essa ordem de surgimento da cidadania moderna ela vai se inverter. Primeiro vieram os direitos sociais, depois os direitos civis e, por último, os direitos políticos. É importante a gente destacar que um pouco mais de 130 anos atrás, a sociedade brasileira era uma sociedade escravocrata. Então, quando você tem um modelo de sociedade escravocrata, escravagista, o que acontece? Existem elementos dentro dessa sociedade que não possuem direitos nenhum. Que são quem? Os escravos. O escravo dentro de um modelo de sociedade escravocrata, ele não é visto como cidadão, como ser humano. Ele é visto como coisa, como algum objeto que você vai ali no mercado e compra. Se a gente vivesse num modelo de escravidão nos dias de hoje, seria a mesma coisa. Da mesma forma que você vai hoje na loja e compra um iPhone de 12 mil reais, você, dentro de um modelo escravocrata de sociedade, você vai no mercado e compra um ser humano por esse valor. Então, a sociedade escravocrata ela é diferente da sociedade contemporânea. Por quê? Porque na sociedade contemporânea, todo indivíduo é cidadão. Dentro de uma sociedade escravocrata, esse conceito ele não existe para aquele indivíduo que está na condição de escravo. Beleza? Continuando aí. No período imperial, que vai de 1822 até 1889 aqui no Brasil, a gente vai conversar também mais adiante, o voto era censitário. O que é isso, Christian? Voto censitário. Guardem esse termo que a gente ainda vai falar dele por algum tempo. O voto censitário nada mais é do que o voto através de um critério de renda. Como assim um critério de renda, Christian? Por exemplo, no período imperial aqui no Brasil,
só tinha direito de votar e ser votado aquele indivíduo que ganhava um valor X anual. Se esse critério valesse nos dias de hoje, seria a mesma coisa que eu dizer para vocês o seguinte: olha, a partir de agora, só vai ter direito de votar para prefeito, vereador, governador, deputado federal, estadual, senador e presidente da República aquele cidadão brasileiro que ganha R$100 mil por ano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o indivíduo ele só vai ter o direito de votar se ele ganhar anualmente mais de R$100 mil. Um valor igual ou maior do que R$100 mil. E aí eu pergunto a você o seguinte: esse modelo de voto censitário, ele é inclusivo ou ele é excludente? É óbvio que ele é excludente. Por quê? Imaginem vocês, hoje, a maioria da população brasileira ganha esse valor? Claro que não. A maioria de nós hoje, cidadãos brasileiros, vivemos o quê? De salário mínimo. Salário mínimo hoje, se eu não me engano, dá o quê? R$1.045. R$1.045 vezes 10 meses, 10.450, 11.900. A gente vive com pouco, aproximadamente R$13 mil por ano. A maioria da população brasileira vive hoje no Brasil com R$13 mil ao ano. Ou seja, se hoje existisse um voto censitário determinando que só poderia votar aquele indivíduo que ganha acima de um valor igual ou maior do que R$100 mil, significa dizer que eu estou excluindo a maioria da população brasileira. Por quê? Porque a maioria dos cidadãos brasileiros ganham um salário mínimo, vivem de um salário mínimo, que hoje, se eu não me engano, está na faixa de R$1.045. Entenderam? Então, o que acontece? O voto censitário ele foi criado no período imperial justamente para quê? Para manter a política nas mãos de quem tinha dinheiro, nas mãos dos fazendeiros, dos poderosos. Por isso que eles colocaram esse voto censitário, porque uma vez que eu estabeleço um critério de renda lá nas alturas, eu estou excluindo praticamente o quê? A maioria da população brasileira. Beleza? Continuando aí, é o que ele está falando. Só podiam se eleger ou votar em candidatos as pessoas que fossem, ainda tem esse detalhe, homens livres e adultos, ou seja, mulheres e escravos e homens livres e pobres estavam excluídos, e com posses, principalmente o quê? Latifúndios. Homens que tinham grandes propriedades rurais, como, por exemplo, fazendas. E aí ele continua na página 8. Durante o período republicano, mais precisamente durante o período da Era Vargas, Getúlio Vargas era presidente e, atendendo às pressões históricas da classe trabalhadora urbana, concedeu vários direitos sociais aos trabalhadores. Porém, a relação entre Vargas e o povo era uma relação paternalista, ou seja, a cidadania era tutelada e não emancipada. Vargas se apresentava como um grande pai que concedia direitos e ao mesmo tempo limitava ou impedia os direitos civis e políticos dos trabalhadores. Em parte do seu governo, que foi de 1937 a 1945, Vargas foi um ditador. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que durante o período lá dos primeiros anos da República, a partir de 1930, atendendo aí aos anseios da classe trabalhadora urbana, o presidente Getúlio Vargas, que era o presidente da época, ele vai conceder uma série de direitos à população brasileira. Só que ele vai conceder esses direitos de uma forma populista, que é o que ele está falando aqui.
Ele vai conceder esses direitos, mas ao mesmo tempo que ele concede esses direitos, ele vigia o Estado de modo que essas pessoas não usem esses direitos políticos e sociais e civis contra a presidência da República. Então, por isso que ele fala aqui que Vargas ele vai conceder esses direitos tutelados. Por quê? Porque ele está dando os direitos, mas ele está o quê? De olho na população. E principalmente nesse período de 1937 até 1945, que ele fala aqui, né, o que vai acontecer nesse país? A gente vai viver uma ditadura, a ditadura da Era Vargas, que na história vai ser chamada de Estado Novo, que mais adiante vocês também vão estudar um pouco mais a fundo a respeito desse período da história, ok? Bom, para fechar aí ele diz o seguinte: esta relação paternalista entre governantes e governados possui relação com a forma como se desenvolveu a cultura brasileira. Nossa cultura é paternalista. A cidadania brasileira foi profundamente afetada no seu desenvolvimento histórico por essa cultura paternalista. Os atos de governo são vistos como decisões de bondade ou favores da parte dos governantes. E os direitos sociais são vistos como concessões dos governantes. Na Inglaterra, como já foi dito, a ordem de surgimento dos direitos de cidadania foi outra. Portanto, por último vieram os direitos sociais, vistos como resultado da luta dos cidadãos ao fazerem uso de seus direitos civis e políticos. Então, uma coisa importante que a gente tem que estar pensando também acerca disso é a questão dos direitos políticos aqui no Brasil. Que o que acontece? Conforme o autor está falando aqui na apostila, o brasileiro ele vê o político não como um servidor público do Estado. Ele vê o político como alguém, como uma figura paterna. Como alguém que está ali concedendo benefícios por bondade, por caridade. E não é assim que funciona. O cara, quando ele é eleito para um cargo político, seja presidente, governador, prefeito, vereador, deputado ou senador, ele está ali para trabalhar em prol do povo. Só que, infelizmente, por conta dessa herança paternalista que a gente carrega na nossa história, desde lá o período colonial, passando até o Império, né, tem-se essa mentalidade de que o político ele está ali concedendo o quê? Benefícios, né, concedendo bondades para a população, como se ele fosse um cara bondoso. E ele não é bondoso. Quando ele concede algum benefício à sociedade, ele está concedendo por quê? Porque essa sociedade paga impostos. Então não tem nada de benesse. Ele tá fazendo o quê? O que compete a ele como político. É a obrigação dele. É a obrigação desse político dar uma escola pública de qualidade para o seu povo, dar uma saúde de qualidade para o seu povo, dar uma segurança pública de qualidade para o seu povo. Que na verdade ele não está dando. Por quê? Como eu falei para vocês, eu, você, o pai de vocês, a mãe de vocês, todos nós pagamos impostos nesse país justamente para quê? Para que esse dinheiro retorne através desses serviços. O que a gente sabe que não acontece da maneira como devia, não é verdade? Bom, então com isso a gente encerra essa primeira aula falando um pouquinho aí sobre a história da cidadania, tanto na Europa como aqui no Brasil, e na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse conceito na Grécia Antiga, beleza? Bom, para você que esteve comigo nesse momento, agradeço a sua atenção. Aos meus alunos, caso tenham alguma dúvida, sabem onde me encontrar, e é isso. Um grande abraço, muito obrigado, tchau!